Vou fazer a correção da lista 2 de matemática do primeiro ano. O assunto era razão entre duas grandezas. Recordando o que é razão? Razão são números escritos em formas de fração ou eu posso passar eles para a forma decimal, tá ok? Então, na atividade 1, durante um jogo de futebol, um time chutou 7 bolas a gol e marcou 3 gols. Responda, qual a razão entre os chutes a gol e os chutes marcados? Bom, o que está pedindo primeiro? A razão entre chutes a gol e chutes marcados. Chutes a gol eu vou pôr em cima da minha fração, chutes marcados eu vou pôr embaixo. Então, eu vou ter o numerador em cima e o denominador embaixo, certo? Então, chutes a gol. Quantos chutes a gol? 7 bolas a gol. 7. Chutes marcados, 3. Essa é a minha razão, certo? Não dá para simplificar, deixa ela assim. Na letra B, qual a razão entre gols marcados e chutes a gol? Agora é o contrário. Gols marcados. Marcou 3 gols. Chutes a gol. Quantos foram chutados? 7. Então, a minha fração fica ao contrário, que é a minha razão. Não dá para simplificar. E aí, na atividade 2, um pote de azeitonas possui 250 gramas de peso líquido e 300 gramas de peso bruto. Qual a razão entre peso líquido e peso bruto? Fração, razão. O que pedir primeiro? Parte de cima, numerador. O que pedir depois? Parte de baixo, denominador. Primeira coisa, peso líquido. Quanto que é o peso líquido? 250. Peso bruto. Bruto, 300. Essa é a minha razão. Bom, dá para simplificar? Vamos ver. Se eu cortar esses dois zeros, vai sobrar o quê? O 25 e o 30, certo? Ainda dá para simplificar. Tabuada do 5. 25 por 5, 5. 30 por 5, 6. Então, eu tenho 5 gramas de peso líquido a cada 6 gramas de peso bruto. É assim que eu leio. Na 3, Joana e Paula fizeram caminhadas juntas em uma pista circular. Joana deu 8 voltas em 40 minutos e Paula 10 voltas em 40 minutos. Quer dizer que elas demoraram o mesmo tempo nessa pista circular, dando volta. Só que a Joana, em 40 minutos, ela andou 8 voltas. E a Paula, também em 40 minutos, ela andou 10 voltas. Qual foi a razão entre o número de voltas e o tempo gasto em cada uma delas? Então, eu vou fazer um cálculo para a Joana e um cálculo para a Paula. Eu já sei que a Paula andou mais em menos tempo, mas eu vou escrever a razão. Então, a Joana está pedindo a razão entre o número de voltas e o tempo. A Joana, quantas voltas deu? A Joana deu 8 voltas. Em quanto tempo? 40 minutos. E a Paula? 10 voltas em 40 minutos. Certo? Vou simplificar aqui, ó. Qual tabuada eu não consigo simplificar? Pode ser a do 2, a do 4, eu vou pular para a do 8, tá? Mas quem fez pela do 2, fez pela do 2 novamente e provavelmente novamente pela do 2. Então, 8 por 8, 1. 40 por 8, 5.
Vamos simplificar aqui, ó. Aqui eu posso simplificar cortando o último zero. 1/4. O que quer dizer essas duas respostas? Quer dizer, aqui são voltas e aqui é o tempo, certo? Quer dizer que a Joana, uma volta, ela gastava 5 minutos. Uma volta, 5 minutos ela levava. E a Paula, para dar uma volta, ela gastava 4 minutos. Ela era um pouquinho mais rápida. Na atividade 4, continuando a razão. A distância entre as cidades de Osasco e Barretos é de 427 quilômetros. Um motorista fez este percurso em 5 horas. Qual a velocidade média em que esse motorista viajou? Bom, para calcular a velocidade média, que em física é conhecida como VM, que quer dizer velocidade média, e aqui nós estamos atrelando matemática ao assunto de física, estão ligadas. Eu preciso da distância percorrida e o tempo que eu gastei para calcular a velocidade média. Toda vez que eu fizer uma viagem, eu calculo qual foi a distância que eu andei e o tempo que eu gastei. E eu vou tirar uma velocidade média desse percurso. O que é uma velocidade média? Vamos supor que a velocidade deu 80 km por hora. Quer dizer que eu sempre fui a 80 km por hora? Não, eu tirei uma média. Houve momentos em que eu pude acelerar mais e mais rápido, porque a rodovia permitia que fosse a 120, por exemplo, mas houve momentos em que eu cheguei próximo a trevo de alguma cidade em que eu tive que cair essa velocidade para 40 km por hora. Então, os 80, eu tirei uma média disso daí. Então, vamos lá. Nós vamos pegar a distância, 427, e dividir pelo tempo que eu gastei, por 5 horas. 427 por 5. 8 vezes 5, 40, para 42 sobra 2, abaixo o 7. 5 vezes 5, 25, para 27, 2, coloca um 0, uma vírgula. 4 vezes 5, 20, para 20 nada. Então, deu 85,4 quilômetros por hora. Essa foi a velocidade média de 85. Novamente, houve momentos que o motorista foi mais rápido, porque o percurso permitia, sem levar multa, claro, e houve momentos em que ele teve que diminuir a velocidade, cair um pouquinho, porque ou tinha um obstáculo, ou teve um tempo de parada, mas, em média, ele andou a 85 esse percurso aí. Então, isso é velocidade média. Bom, assim, a população estimada para a cidade de Foz do Iguaçu, no ano de 2019, foi de 258.532 habitantes. Então, havia lá 258.532 habitantes. A área territorial do município é de 618.057 km². Então, o território ali que ocupa a cidade de Foz do Iguaçu é de 618.057 km². Qual é a densidade demográfica desse município? Bom, olha só, densidade demográfica é um assunto muito estudado em geografia, certo? Então, aqui nós estamos vendo a razão ligada à geografia, área territorial, quantidade de habitantes. Então, não tem por onde fugir da matemática, tá ok? A razão está lá também. Então, como que eu faço para calcular a densidade demográfica? E eu mandei a fórmula junto aí na lista de atividades. Para calcular a densidade demográfica, nós precisamos da quantidade de habitantes naquele espaço, naquele território. Então, a quantidade de habitantes, então a minha densidade é de 258.532 habitantes, dividido por 618,057. Eu vou fazer a divisão entre esses números, 258.532 por 618,57.
Claro que eu já fiz essa divisão aqui para facilitar o nosso assunto e ela deu 0,418, vários números aqui. Quer dizer, né, que eu tenho a minha razão de 0,418, é infinito aqui esses números, né, habitantes por quilômetros quadrados. Quer dizer que eu tenho essa quantidade de habitantes a cada quilômetro quadrado aí dessa região, desse território de fora. Bom, a atividade 6, ela era um pouquinho extensa, eu acabei não colocando ali, mas eu vou fazer a leitura para vocês. Ela dizia o seguinte: para calcular o gasto de energia mensal de um aparelho elétrico, podemos usar a fórmula C igual a P vezes H vezes D dividido por 1000. O que quer dizer isso? Quer dizer que o P é a potência do aparelho, o H que foi dado aqui, eu coloquei toda uma discriminação, é o número de horas que esse aparelho vai estar funcionando, e D é a quantidade de dias que esse aparelho funciona. Lembrando, o C é o consumo, o P é a potência do aparelho, o H a quantidade de horas que ele está funcionando e o D é o número de dias que ele funciona. É uma fórmula isso aí para calcular o consumo de energia desse aparelho elétrico. Lembrando que também é uma razão, está em forma de fração, e também está ligada à física na parte elétrica. Letra A, era 6 letra A. Considerando que o preço do quilowatt-hora é em média 30 centavos. Então, cada quilowatt-hora que gastamos, ele é cobrado, cada 30 centavos. Calcule o consumo de uma lâmpada incandescente de 80 watts ligada por 6 horas durante 30 dias. Então, nós vamos calcular o consumo dessa lâmpada incandescente que tem uma potência de 80 watts, 80 vezes quantas horas ela fica ligada, 6 horas, quantos dias? 30 dias. Por 1000. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos multiplicar a potência do aparelho pela hora que ele fica ligado, pelos dias que ele fica ligado. Então, nós vamos fazer 80 vezes 6, dá 6 vezes 8, 48, dá 480. 480 vezes 30. Abaixo esse 0, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24, foi 2. 3 vezes 4, 12, 13, 14. Deu 14.400. Dividido por 1000. Por que divide por 1000? Porque deu 14.400 watts. Eu tenho que passar, lá na minha conta de energia, ela está medida em quilowatt-hora. Então, aqui deu watts-hora, né? Eu vou passar para quilowatt. Toda vez que eu faço essa transformação de watts para quilowatt, eu divido por 1000. Então, eu vou pegar esse número e dividir por 1000. Bom, 1000 tem 3 zeros, são 3 casas. 1, 2, 3. Então, vai dar 14,4. Posso desprezar os zeros depois? Quilowatt-hora. Então, deu isso aqui, meus quilowatts-hora. Está dizendo que cada quilowatt-hora custa 30 centavos. Então, o que eu vou fazer para saber quanto que gastou de energia essa lâmpada ligada por 30 dias? Eu vou pegar os meus 14,4 e vou multiplicar por 30 centavos para ver quanto que dá. Vou fazer o cálculo aqui rapidamente, para que não ficamos presos muito tempo a um exercício só, tá? Então, nós vamos ter 14,4 multiplicado vezes 30 centavos.
centavos. E isso vai dar um total de R$ 4,32. Esses R$ 4,32 está contando somente essa lâmpada, que é uma lâmpada incandescente, que geralmente gasta muito. Então, durante 30 dias, ela ligada por 6 horas, ela gera um gasto de R$ 4,32, somente a lâmpada, fora os demais aparelhos e as demais lâmpadas que tem na casa. Na atividade 7, estava perguntando o que são grandezas. Bom, grandezas é tudo que eu posso medir ou comparar. Por exemplo, eu posso ver qual é a grandeza relacionada ao tempo, o tempo que eu estou, seja ano, seja dia, seja horas. Posso ver a massa de um corpo, quer dizer, eu subir na balança e estar medindo a minha massa corporal. Eu posso ter uma grandeza de comprimento, medir uma altura, medir uma velocidade, a aceleração, medir uma força. Então, isso são grandezas, são medidas. Na atividade 8, dizia o seguinte: reflita e registre. De que maneira podemos comparar duas grandezas escalares? Tempo, espaço, massa, temperatura. Bom, para fazer a comparação entre essas grandezas, eu coloco elas em forma de razão. É o que nós estamos fazendo aqui. Então, eu registro ela em forma de razão e eu consigo compará-las, os valores entre elas. Na atividade 9, estava pedindo para observar uma receita de um bolo de chocolate. Bom, nesse bolo de chocolate vai 4 ovos, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 2 colheres de sopa de manteiga, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 colheres de sopa de fermento e 1 xícara de chá de leite. Estava pedindo para escrever a quantidade para fazer meia receita, ao invés de essa aqui é a quantidade para uma receita de bolo, eu vou fazer meia, metade da receita. Bom, lembrando que as medidas usadas não podem ser alteradas. Então, se eu estou usando colher de sopa, eu vou continuar a usar colher de sopa, eu só vou diminuir a quantidade de colheres. Se eu estou usando xícara de chá, não tenho por que usar xícara de café porque está diminuindo. Não tem nada a ver. Eu continuarei usando xícara de chá, porém em menos quantidade, certo? Então, aqui na receita, para fazer meia receita, em uma receita iriam 4 ovos. Então, agora eu vou usar 2 ovos. 4 colheres de sopa de chocolate em pó. Então, ao invés de 4, eu vou usar somente 2. 2 colheres de sopa de manteiga. Para metade da receita, eu vou usar 1 colher de sopa de manteiga. Para 3 xícaras de chá de farinha de trigo, eu vou usar a metade de 3 xícaras, que são 1 xícara inteira e metade da outra. Então, 1,5 xícara. Serão 2 de açúcar, eu vou usar somente 1. Serão 2 colheres de sopa de fermento, eu vou usar 1 colher. E 1 xícara de chá de leite, eu vou estar utilizando meia xícara de chá de leite. Transformei a minha receita em metade dessa receita. Claro que vai ser um bolo que vai ser a metade do tamanho. Então, 10, ela é composta de A, B e C, tá? São exercícios para escrever na forma de razão, já que o nosso assunto hoje são razões. Na letra A, dizia o seguinte: Beatriz foi de São Paulo a Campinas. A distância é 92 quilômetros. No seu carro, foram gastos nesse percurso 8 litros de combustível. Qual a razão entre a distância e o combustível consumido? O que significa essa razão? Então, vamos lá. Vamos
escrever a razão. O que está pedindo primeiro? Distância, 92 quilômetros. Por quantidade de litros consumido, 8 litros. Escrevi a razão. Para 92 quilômetros foram gastos 8 litros de combustível. É assim que eu leio. Podemos fazer a divisão ou podemos simplificar. Fica a critério aí. Se eu fizer a simplificação, por exemplo, por 2, acho que por 4 dá também. Vamos ver se por 4 dá. 92 por 4 vai dar 2 vezes 4, 8, 1. 3 vezes 4, 12. Vai dar 23. 8 por 4, 2. O que significa isso? Significa que a cada 23 quilômetros percorridos foram consumidos 2 litros de combustível. Se eu fizer pela divisão, 23 por 2, vai dar 1 vezes 2, 2, para 2 nada. 1 vezes 2, 2, sobra 1, 0,5, 0. A minha razão, se eu fizer a divisão de 92 por 8, também vai dar isso, porque elas são frações equivalentes, dá a mesma resposta. Bom, o que quer dizer essa razão? Eu posso escrever a minha razão tanto na forma de fração, quanto na forma decimal. Na forma de fração, eu tenho que são 23 quilômetros, 2 litros. Que a carga, 23 quilômetros, esse carro utilizou 2 litros de combustível. Ou que foram percorridos 11,5 quilômetros por litro. Então, eu tenho que a cada 11,5 quilômetros por litro, a cada 11 quilômetros,5 foi gastos 1 litro de combustível para fazer essa viagem. Esse é o seguinte. Na letra B, Moacir fez o percurso de Rio a São Paulo, 450 quilômetros, em 5 horas. Então, para andar 450 quilômetros, ele levou 5 horas para esse percurso. Qual a razão entre a medida dessas grandezas? Então, nós temos que 450 quilômetros foram feitos em 5 horas, certo? Eu vou tirar a velocidade média aqui. Dividindo ou simplificando, vamos dividir 450 por 5. 450 por 5, 9 vezes 5, 45, nada, vai dar 90 quilômetros por hora. O que significa essa razão? Significa o seguinte, que a cada 1 hora ele percorreu 90 quilômetros. Então, a cada 90 quilômetros contado, ele fazia em 1 hora. Claro que isso aí é uma média, como eu já disse, tem momentos em que ele foi um pouquinho mais rápido, menos. Então, isso aí é a média entre as velocidades. E a última, o estado do Ceará, no último censo, teve uma população de 6.701.924 habitantes. Sua área é de 145.694 quilômetros quadrados. Determine a razão entre o número de habitantes, 6.701.924, e a área, 145.694. Nós vamos fazer a divisão entre fazendo a divisão dos habitantes pelo quilômetro quadrado, deu 46 habitantes por quilômetro quadrado. Quer dizer, a área territorial era de 145.694. Quer dizer que a cada quilômetro, cada 1 quilômetro quadrado, eu tenho 46 pessoas naquele quilômetro quadrado. Então, tem 46 habitantes por quilômetro quadrado. Em todas as atividades, nós calculamos a razão entre elas.
Fora isso, na lista de atividades, vocês têm exercícios do caderninho Aprender Sempre. Então, façam a tarefa de acordo com essa lista aqui, certo? E deve ter alguma atividade da lista anterior para a gente sempre estar recordando o assunto anterior. Boa sorte e até a próxima aula!